Alô, pessoal, tudo bem? Meu nome é José Lopes de Melo e eu sou formado em Ciências Políticas, com pós-graduação em Sustentabilidade e Políticas Públicas, pós-graduado em Direito Imobiliário e já fui jornalista no Rio, fui redator e dirigi sindicato. Mas hoje nós vamos falar sobre planejamento urbano e violência. É um tema delicado e bastante complicado e que todos vivemos nesse mundo de insegurança. Mas por que planejamento urbano e violência? É porque para combater a violência nós precisamos de planejamento estratégico. E o planejamento urbano, a segurança e a violência nas cidades brasileiras é uma questão histórica, delicada e difícil de combater, dado as suas complexidades de sermos considerados entre e de estarmos entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Esse cenário mudou toda a estrutura urbana arquitetônica brasileira, levando a população a se refugiar em condomínios fechados, condomínio edilício, condomínio vertical, horizontal, seja qual for, como verdadeiras fortalezas. Eles vivem nas suas próprias residências, refém dos conflitos nas favelas, nos morros, no asfalto, nas ruas, controlada pelas organizações criminosas, milícias, dominando as regiões das cidades grandes e pequenas. Nessas regiões mais carentes de infraestrutura e ausência de proteção do Estado, a violência começa a dominar. Isto é um problema sério que o Estado vai ter que enfrentar junto com a sociedade. Mas vejamos, quando falamos em planejamento e violência, é uma questão de políticas públicas. Planejar, combater, é uma estratégia, é questão de estratégia de políticas públicas para o gestor e a sociedade. Por exemplo, a favela e o morro não surgiu por acaso. E nem a violência é o acaso. São os problemas que surgiram da omissão do Estado em levar infraestrutura, saneamento básico aos mais necessitados, deixando as pessoas ao relento das condições sociais desumanas, sem o mínimo de assistência pelo poder público, e o resultado é o que todos estão passando agora, o que todos vêem. É o que se vê nas grandes cidades e pequenas cidades, o crime organizado se organizando no Estado, levando o crime se organizando, levando um Estado marginal dentro do Estado oficial. Esta é uma questão muito delicada de se combater, porque os crimes organizados estão fugindo das grandes metrópoles para as pequenas cidades, assalto, roubo e todo tipo de agressão às populações indefesas. Olha, num relato, eu estava observando um relato do historiador estudioso das favelas, eu não vou citar o nome dele, que ele diz que as favelas surgiram com a demolição dos cortiços
e com a lei do inquilinato de Getúlio Vargas. Tudo bem. O que acabou com os imóveis de aluguel, levando a população carente à informalidade, falta de saneamento, infraestrutura básica, alto índice de autoconstruções desordenadas, ocupação informal e irregular, com autogestão próprias, como um poder paralelo do Estado, dominado pelas facções criminosas, milícias armadas, levando terror, submetendo a população a uma ordem de poder paralelo ao Estado. Isso também é real. Não adianta a gente querer encobrir, porque está aí a realidade. Se combate com estratégia, com segurança, ou não vamos ir. Mas vamos ao comentário deles. Em parte, eu concordo com ele, porque a desruralização do campo, inchou as cidades e com ela surgem as periferias, marcando um início de uma segregação social. Nas áreas que não contavam com serviço de infraestrutura básica mínima, surgindo assim as favelização, os morros, e não só nas grandes metrópoles, mas como também hoje se repete nas capitais pequenas, como Teresina, é o que se vê, a insegurança nessas periferias. Mas o que eu quero dizer é que a violência, como se diz, meus amigos, a violência é uma questão cíclica, típica das condições socioeconômicas da população, que se vê por falta de saneamento, que vive com a falta de saneamento básico precário, mobilidade urbana deficiente, déficit de moradias, conflito pelo acesso ao solo, são questões, e além do mais, questões multiculturais, são pilares que provocam os conflitos urbanos nas cidades. Mas tudo bem. Mas a violência urbana contra moradores, não só dos morros, das favelas, que hoje vem atingindo todas as populações do asfalto, das ruas, dos bairros de luxo, ninguém está imune dessa violência. Os morros, as favelas, é um estigma social. Essa violência já é um estigma social clássico, não só da periferia, mas do asfalto, dos morros, das populações de classe média, de baixa, alta, toda ela se vê enlaçado pelo cinturão de pobreza, gerando a criminalidade, conflitos e violências que vem levando a esses conflitos e violências vão levando a uma explosão de poder paralelo do Estado, deixando as pessoas, comunidades, refém de bandidagem, das milícias armadas, tráfico. Milícia é a desgraça, o tráfico é uma desgraça para a sociedade. Isso é o que se vê. Isso é o que se vê e é uma realidade. Os milicianos, veja só, quando se fala o miliciano,
é um criminoso oficial que vive de extorquir moradores, comerciantes, cobrando taxas, impostos, e tudo isso dando em torno uma falsa segurança que se torna em extorsão por parte de grupos criminosos. Olha, mas vamos ver, ó. Tanto o tráfico como a milícia são poderes criminosos que vivem de extorquir a população. Eles monopolizam os serviços básicos de entrega de gás, água, transporte alternativo, comércio, entrega, tudo. Eles têm um poder local. Esse poder local vai se enraizando, eles são os donos do pedaço. E quando há conflito, e o pior, quando há conflito nessas comunidades, por disputa de poder, de vendas, de drogas, ações ilícitas, o tráfico nas favelas, nos morros, nas populações mais carentes, pequenos resolve, favela dá aos moradores uma sensação de segurança. Eles dão ao morador uma sensação de segurança. Ajudam os moradores a resolver pequenos conflitos, agem como mediadores até da justiça, impõem sentenças, estava ouvindo chamando ali, eles impõem sentença, determina afastamento de casa, expulsam os moradores, impõe o terror, e o Estado não está nem aí para essas comunidades carentes, sofridas e humilhadas. É o que está aí. Não há polícia que dê jeito, não há ninguém que possa fazer alguma coisa para essa população que não seja elas mesmas. Se você quer combater a violência, é você mesmo que tem que se defender, porque hoje você não conta com ninguém. Agora, tudo bem. Eu não sei se vocês estão entendendo essa porcaria, essa porra desses comentários, mas é a realidade. Mas é a realidade que se vê. Quem que hoje você não conta com ninguém que não seja as comunidades próprias se defendendo. Mas vamos falar agora. Mas agora, veja só, o que nós vamos fazer? Vamos falar sobre os condomínios. Vamos sair das comunidades carentes, do morro, e vamos falar sobre os condomínios de luxo, vamos falar sobre os condomínios edilício, ou vertical, horizontal. Como diz, os condomínios hoje são as verdadeiras muralhas fortificadas, com segurança, cerca elétrica, alarme, sistema de inteligência, de reconhecimento de moradores, mas em torno deles, com todo esse aparato de segurança e de inteligência, em torno deles não há segurança e ninguém se arrisca numa caminhada a pé pelas ruas próximas. Isso aí eu duvido que alguém se arrisque. Para tanto, olha, eu lembro um livro que, se eu não engano, a autora é Teresa Caldeira, em cidades de muros, crime, segregação e cidadania. É isso mesmo, cidade de muro, crime, segregação e cidadania. Ela diz que os problemas dos condomínios fechados é que eles, na maioria das vezes, não se comunicam com a cidade. Veja só, na maioria das vezes, esses condomínios não se comunicam com as cidades. Pois em seu entorno,
é mais perigoso, e isso se leva a perder os olhos nas ruas. A população anda menos a pés e mais dependente de automóveis, e a beleza da caminhada urbana, a beleza daquela caminhada urbana da tardezinha, torna-se um risco à segurança. Era isso, esse tema. Pode alguém concordar ou não concordar. E espero que os que concordem também comuniquem, os que não concordem também comuniquem. E os que não concordarem, convido a sair. Aqui, por exemplo, em Teresina, sai da periferia, vai andar uma voltinha. Sai com teu aparelho de celular. Em qualquer lugar do centro, Zona Leste, Zona Sul, sai e vê o que te acontece. Sai, faz tua caminhadinha à tardezinha, noitinha, redor do teu condomínio nas ruas. A violência é um estigma social histórico. Se combate com infraestrutura, inteligência, saneamento, educação, trabalho, para que sim. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.